Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Eu quero falar nessa noite sobre decida nunca desistir. Diga assim: eu decido nunca desistir do propósito. Porque nós podemos desistir daquilo que não tem a ver com Deus, você pode desistir, amém? Mas a ótica que eu quero falar nessa noite é quando o propósito de Deus está envolvido. Aí nós temos que decidir nunca desistir. Amém, amados? João 21, do 1 ao 14 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. E os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar os mortos. Amém? Diga assim: eu decido nunca desistir. Irmãos, nós vivemos numa geração de desistência. Se há um dos nomes que nós podemos dar à geração de hoje, é uma geração de desistência. Nunca vi tanta gente desistindo. Muitos desistem, inclusive, da vida, cometendo suicídio. Nunca houve uma época ou uma geração em que se cometeu tantos suicídios como a geração em que nós estamos. Nunca houve. Desistem de tudo. Desistem de cursos, desistem de concursos, desistem da família, desistem do casamento, desistem dos filhos, alguns homens desistem de ser homem, algumas mulheres desistem de serem mulheres. É uma geração de desistência. Desistem de empregos. Nas igrejas locais, muitos desistem de serem líderes. Alguns pastores desistem de serem pastores. Outros desistem da sua igreja local. Irmãos, é uma geração de desistência. Hoje, para vocês terem uma ideia,
o número de desviados que há no mundo é maior do que as pessoas que congregam nas igrejas. Isso é uma estatística real e verdadeira. Amém, queridos? E muitos também desistem de Jesus, desistem da fé. Espero que não seja o seu caso, porque hoje Deus quer que a gente tenha consciência de que nós não podemos ser desistentes. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos decidir não e nunca desistir. Amém, amados? Lucas 18, versículo 8, Jesus diz uma frase interessante. Ele diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Jesus está dizendo isso, em outras palavras, ele está dizendo: muitos vão desistir da fé, muitos vão morrer no meio do caminho, muitos voltarão atrás, muitos deixarão a fé de lado, mas não vai ser o seu caso em nome de Jesus. Então eu peguei aqui 4 situações que eu julgo serem as maiores causas de desistência para meditar com você. A primeira é: desistimos quando sentimos que Jesus não está conosco. As pessoas começam a sentir que Jesus não está mais com elas, e por isso algumas desistem. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, nós lemos os versículos 1 e 2, e nós vemos que estavam juntos ali Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2, eram 7, mas estava faltando alguns ali. Estava faltando ali André, Judas, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Filipe, Mateus, o publicano, Mateus o publicano, Simão, o zelote. Jesus já havia ressuscitado, mas ainda estava naquele período de aparições. E não estavam todos ali naquele lugar, irmãos. Não estavam todos, eles estavam reunidos ali, antes deles pescarem, eles estavam na praia. Eu não sei o que eles estavam conversando, mas eles estavam sentindo a falta de Jesus, isso é uma realidade. Eles estavam sentindo a falta de Jesus, por quê? Porque Jesus havia morrido. Eles eram colegas um dos outros, eram companheiros, eram gente de fé, mas sem Jesus, pelo menos com a consciência, achando que Jesus não está presente, é realmente difícil prosseguir. Amém, queridos? Então talvez seja uma razão de desistência, achar que Jesus não está mais, presente. Eles estavam sentindo a falta do líder, e o líder é aquele que conduz, aquele que motiva, eles estavam sentindo aqui a falta do Messias, a falta do ungido, a falta daquele que tinha unção, e eles sentiam essa unção, e sem unção nada prospera, não é verdade? Nada avança, se Jesus retirar a sua unção, a gente não sente absolutamente nada, e nada adianta sem a unção de Jesus nas nossas vidas. Amém, amados? Então preste atenção, coloque Jesus em seus projetos, em seus planos. Salomão, ele nos dá uma orientação tremenda em Provérbios 16, 3, e ele diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor. O que é consagrar ao Senhor? É colocar na presença do Senhor, é estar na presença do Senhor. Então os meus sonhos precisam estar na presença do Senhor, os meus projetos, Jesus precisa estar envolvido nisso.
E eu preciso crer que Ele está conosco, que Ele está comigo, amém, amados? E Ele nos garantiu que estaria conosco. Então, quero te dizer que os teus sonhos, os teus planos, meu irmão, Jesus quer tudo de bom para a sua vida. Isso é uma realidade. Só que os discípulos aqui, eles estavam em uma situação em que Jesus tinha morrido, e aquela questão da ressurreição, parece que eles não compreenderam muito bem, né? Parece que eles não compreenderam muito bem. Então, ali a ideia é que eles estavam sem Jesus. E por isso, a equipe que Jesus montou e treinou, ela estava comprometida, estava espalhada, né? Estavam uns para o lado e outros para o outro, né? E aqui eles estavam na praia, conversando, né? E eu entendo aqui, dando sequência no versículo 3, que nós desistimos também quando nos falta uma palavra de ânimo. Observe no versículo 3 aí, que Pedro era o líder desse povo, irmãos. Ele exercia, depois de Jesus ali, ele exercia uma liderança natural. As pessoas iam com ele. E Pedro ali, né, sem Jesus, a presença de Pedro representa uma liderança. E Pedro diz algo aqui interessante, ele diz assim: vou pescar. Eu não sei o que eles estavam falando, mas quando ele diz, vou pescar, os outros dizem assim também, olha, dizem, vamos também. Olha a liderança, a voz de liderança como é forte. Quando quer ir para um lugar, os outros também querem, amém? Então, mas eu quero que você entenda aqui o seguinte, que o vou pescar, é como se Pedro estava dizendo assim, olha, vou desistir. Jesus morreu, está tudo perdido, nós não temos o que fazer, eu vou desistir, porque da pesca eles já tinham vindo, eles já tinham deixado tudo para seguir Jesus, mas eles não conceberam a questão da ressurreição. Então, quando Pedro diz assim, eu vou pescar, e os outros dizem, eu vou também, é como se Pedro estivesse dizendo assim, eu vou desistir, eu vou voltar à vida que eu tinha antes, eu vou voltar às atividades que eu tinha antes, eu vou retomar as minhas empresas na pescaria, eu vou voltar às minhas atividades antigas, minha profissão antiga, quando eu deixei tudo para seguir Jesus, eu vou desistir agora. E os outros dizem, eu vou também. Eles estavam tomando uma decisão de desistência. Por isso, irmãos, como é importante, você que exerce uma função de liderança, não precisa ser só na igreja, mas você é um líder da sua casa, você é um líder, aonde você estiver, você pode exercer uma posição de liderança. Por isso é muito importante o que você diz, porque o que você diz, a direção que você aponta, outros querem ir com você. Outros são motivados a ir para você, com você. Quando Pedro diz, eu vou desistir, e todos querem seguir Pedro, a voz, o que animou eles foi a palavra de Pedro, foi a voz que animou eles. Então, a voz do líder, ela traz um ânimo, ou para o positivo ou para o negativo, ou para a direita ou para a esquerda. Então, eles se animaram a ir para onde Pedro ia, porque Pedro ele tinha um poder de liderança natural, e as suas decisões levavam outros a tomarem a mesma decisão. É tanto que Pedro continuou liderando esse povo quando Jesus subiu. Amém, amados? E quando nós encontramos uma palavra de ânimo, isso realmente nos motiva. O conselho na hora certa, na hora que nós necessitamos, né? O conselho, né, de pessoas de influência, de pessoas que nós consideramos, né, que têm uma visão melhor, que estão, né, numa posição melhor, maior, que podem servir de modelo para nós. Nós queremos seguir essa palavra de ânimo quando sai de alguém assim. Por isso, irmãos, é importante nós que exercemos função de liderança, saber o que nós estamos falando. E nós que gostamos de seguir o que ouvimos, entender para onde o líder está indo. Amém, amados? Então Pedro estava querendo voltar.
E esse povo aqui estava querendo voltar também, porque Pedro representava essa voz de ânimo, de liderança, de condução, de motivação. Então Pedro motiva eles voltarem. E quando Pedro motiva eles voltarem, Pedro estava desistindo ali, decidindo desistir. E eles estavam concordando com Pedro. A equipe de 12 de Jesus estava concordando em desistir. A equipe de 12, na realidade, estava se desintegrando. Não estavam todos ali, mas ali estavam os principais. Eles estavam se desintegrando, porque estavam voltando à vida antiga. Estavam ali desistindo do propósito, de seguir à frente. Eles estavam decidindo. E a gente analisando assim, quanto tempo investido por Jesus? Quanto tempo, irmãos, investido na vida deles? Quanto trabalho? Quantos sonhos sonhados juntos? Quantas dificuldades eles tinham vencidos juntos com Jesus? E ali eles estavam desistindo. Agora eles simplesmente decidem desistir. Irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer. A desistência será sempre muito mais cara do que a persistência. A desistência será sempre muito mais cara do que a persistência. Porque se você persistir, você vai ver um resultado positivo. Se você continuar, você vai chegar num porto seguro. Se você não desistir do propósito que Deus tem para a sua vida, os resultados serão muito melhores, serão muito maiores do que quando você decide desistir. Amém? A terceira coisa que eu observo aqui é que nós desistimos porque achamos que ao desistir as coisas vão melhorar. Às vezes nós tomamos a decisão de desistir porque achamos que ao desistir as coisas vão melhorar. Pedro desistiu, e eu te pergunto, melhorou? Você leu o texto comigo? Melhorou? Ele foi pescar com os discípulos, outros foram com ele pescou a noite toda, ele trabalhou a noite toda. Quantos peixes ele pegou, irmãos? Nenhum. Zerado. E bem feito, porque a decisão aqui foi desistir. E a Bíblia diz, João 2, 21, 3, aí no texto que nós lemos, não pegaram nada. Eles não pegaram nada. E nada acontece, irmãos, quando nós desistimos. Quando nós desistimos de um curso, quando nós desistimos de um concurso, quando nós desistimos da família, quando nós desistimos do casamento, quando nós desistimos de sonhos, de projetos, nós projetamos e almejamos chegar em um determinado lugar e nós desistimos. Não temos resultado nenhum nisso. Não temos resultado. Achamos sempre que vai melhorar porque nós desistimos. Deixamos às vezes um casamento que achamos que vamos achar o cônjuge perfeito. E não vai achar nunca. Porque a resposta está na persistência. O aperfeiçoamento vem com a persistência, com a continuidade. É Deus abençoando, é Deus orientando, é Deus consertando, é Deus dando a direção, é Deus dando força. Quando eu desisto de algo, e depois eu recomeço algo, vai começar tudo de novo. Tudo de novo. A árvore dá o mesmo fruto aonde ela for plantada. Tira de um lugar, põe no outro, ela vai dar o mesmo fruto. Amém, amados? Nós não podemos desistir. Desistimos, na maioria das vezes, a maior razão pela qual nós praticamos desistências na nossa vida, irmãos, é por causa da nossa alma ferida. O problema das nossas desistências vem de longe.
vem às vezes lá da nossa criação. Sabe, quando alguém disse que nós não iríamos conseguir, isso gera um vício, a desistência gera um vício. Sabe, quando a gente era criança, adolescente, aí disseram que a gente não ia ser nada na vida, que nada ia dar certo para a gente. Sabe, quando você diz, eu quero ser tal coisa, e alguém diz, isso aí nunca vai ser para você, você não nasceu para isso. Aí vem aquela sensação de fracasso, de que realmente aquilo não é para mim, de que é melhor realmente eu desistir. Aí isso entra na alma, isso entra no interior da pessoa, e hoje tudo que ele põe a mão para fazer, na primeira dificuldade, desiste. Começa um negócio aqui, na primeira dificuldade, desiste. Começa outro aqui, vai bem, na primeira dificuldade, isso não é para mim, desiste de novo. Recomeça outro, e a vida vai, isso vira um ciclo vicioso. As pessoas que gostam de desistir, não é nem porque gostam, porque virou um ciclo vicioso na vida deles. Não se enraizam em lugar nenhum. Sabe por que Pedro, ele desistiu aqui? Por causa da sua alma que estava ferida. Quando ele negou Jesus, 3 vezes, irmãos, ele achou que Jesus jamais iria perdoá-lo. Ele achou que Jesus não o amava mais. Ele achou que Jesus não estava mais nem aí para ele. Por isso ele diz assim, olha, eu vou voltar, eu não sei vocês, eu vou voltar à minha vida anterior, eu vou voltar para o mar de onde eu vim, eu vou continuar a minha profissão de pescador, as minhas empresas, os meus barcos, vou cuidar dos meus barcos e das minhas pescas. Por isso que ele desistiu. Porque a sua alma estava ferida, e ele achava que Jesus não o amava mais. Mas Jesus continua amando Pedro da mesma forma. Eu quero te dizer que Jesus te ama, não interessa como você é, não interessa o que você foi, não interessa de onde você veio, Jesus te ama, Deus te ama. Deus te ama, Jesus te ama porque Ele é amor. Ele não te ama porque você faz isso bem ou aquilo bem. Ele te ama porque Ele é amor, Ele decidiu te amar. Ele decidiu dar a vida dele na cruz por minha causa, por sua causa. Ele decidiu isso porque Ele te ama. Então, irmãos, entenda nessa noite. Jesus veio novamente ali, juntou todos eles, porque Deus queria curar Pedro. E é interessante, porque quando o líder é curado, o resto tudo é curado. Ele curou Pedro, a turma toda foi curada. Amém, amados? Hoje Jesus está te dizendo, assim como disse para Pedro, e mandou Pedro ir cuidar. Pedro, vai cuidar dos meus cordeirinhos, vai cuidar das minhas ovelhas, vai ser pastor. Eu te constituí líder sobre os meus filhos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, Pedro, essa de desistir, pode parar com isso, meu irmão. Pode parar com isso, porque eu te chamei para você continuar o que eu comecei. Você vai dar continuidade ao trabalho que eu criei. A igreja que eu estabeleci. É você que vai dar continuidade. Vai cuidar. E não desiste, porque eu te amo. Amém, amados? Eu quero te dizer que Jesus está dizendo isso para você. Está dizendo, olha, eu confio em você. Eu confio em você, eu confio tanto em você, que eu morri na cruz por sua causa. Eu confio tanto em você, eu quero que você se dê bem na sua vida, em todas as áreas da sua vida você se dê bem. Mas Jesus quer te deixar muito claro, meu irmão, nessa noite também, que as decisões que você toma é responsabilidade sua. A responsabilidade dele foi vir, morrer na cruz por ti, te dar todos os recursos necessários para você ser mais do que vencedor, conforme Romanos 8,37. Mas as decisões suas, é você que tem que tomar.
E se há uma decisão que o Senhor quer te orientar nessa noite aqui não decida desistir. Ou decida nunca desistir. Decida nunca desistir. Sabe por quê? Porque o Senhor, que te dá força, que te deu a inspiração para você começar algo, é o mesmo Deus que vai te dar graça para você terminar. Pode ter certeza disso. Amém? E em quarto lugar, irmãos, para a gente encerrar, nós desistimos porque perdemos a fé no sobrenatural. No versículo 4, a primeira impressão que eles tiveram de Jesus, está lá escrito, que não reconheceram que era Ele. Jesus chegou, disse: já pegaram alguma coisa? Aí ouviram aquele homem falando lá da praia: já pegaram alguma coisa? Aí responderam lá: não, a noite toda não pegamos nada. Até aqui ninguém reconheceu que era Jesus. Não reconheceram Jesus. Era o Cristo ressurreto aparecendo para eles. Eu quero te perguntar nessa noite: você crê em milagres? Você crê no poder de Deus? Você crê na palavra de Deus? Meu irmão, então continue crendo, porque Deus vai te dar experiências tremendas. E uma experiência que Deus não quer te dar é de desistência. Deus não quer te dar uma experiência de desistência. Isso não é digno, irmão. Você diz: eu comecei no meio da faculdade eu terminei, não quis mais não. Eu fiz outra, parei também, não gostei. Eu fiz outra, mas estava muito pesado, estava muito cansativo, eu parei. Aí a pessoa está velha, não terminou nada na vida, não terminou nada. Olha, irmãos, isso Deus não quer para você. Deus quer que você seja persistente, que você tenha fé. Fé em quê? Fé no sobrenatural. Está cansativo, Deus nos dá força, irmãos. Olha quantas vezes a gente chega numa reunião como essa, né? Na semana principalmente, quantas vezes a gente chega na reunião acabado, né? Triturado pelo dia, pelo cansaço físico mesmo, que a gente está no corpo físico ainda, e a gente chega no culto acabado, mas depois do culto, irmãos, parece que a gente tomou assim uma carga de 220, há um renovo, há uma alegria, parece que o sobrenatural de Deus realmente entrou e nos carregou as nossas pilhas novamente. É ou não é? Quando você tiver uma experiência como essa aqui, olha, todos já tiveram experiências assim, irmãos, porque Deus, Ele nos dá força, nos renova. Nós não podemos perder fé no sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus, Deus quer que isso seja uma coisa natural na nossa vida. O sobrenatural tem que ser natural na nossa vida. O sobrenatural, ele tem que ser fantástico para os que estão lá fora, para nós não. Por quê? Porque nós cremos. Nós cremos no sobrenatural. E perder a fé é perder o foco. É perder o foco das coisas. Não reconheceram Jesus, ou seja, não prestaram atenção, porque depois, né, parece que João lá observou direitinho, aí disse: olha, depois ele reconheceu. Pedro, é o Senhor, mas eles não reconheceram Jesus, por quê? Porque não prestaram atenção, porque perderam o foco. Nós desistimos quando nós perdemos o foco, irmãos. Quando nós perdemos o foco nos nossos sonhos, na nossa visão, nas nossas batalhas. Quando nós perdemos o foco, irmãos, é quando nós deixamos de lado coisas que são importantes por coisas menos importantes. Nós não podemos perder o foco. Perder o foco é deixar de lado por outros interesses. Às vezes, olha, desistimos da família,
quando nós perdemos o foco da importância que tem a família na nossa vida. Desistimos do casamento, às vezes quando botamos o olho numa mulher, ou no homem, né? E achamos que aquilo vai trazer alguma vantagem. Perdemos o foco, irmãos, quando deixamos de ser fiéis, muitas vezes queremos nos prostituir. A Bíblia diz que por causa de uma prostituta, o homem chega a mendigar o pão. Perdemos o foco porque o mundo está com os valores invertidos. Irmãos, os valores estão invertidos no mundo, completamente invertidos. O ridículo, as coisas mais horrorosas que existem, é o que tem valor no mundo. É o que tem valor. Você vê o que é que dá ibope na internet? Só coisa que não presta. Você vê uma mensagem dessa que pode mudar uma vida, que pode mudar o destino de uma pessoa, vai ver o número de acessos que ela tem lá no YouTube, no Face. Aí vai um palhaço lá, fala uma besteira, vai a Anitta lá e faz as besteiras que está fazendo aí, irmãos, e é milhares e milhares, é milhões. A última tatuagem que ela fez, para verem, pagaram, ela ganhou, só de acesso, 7 milhões de reais. Só para acessar lá e verem a tatuagem. Vocês sabem onde foi que ela fez a tatuagem, né? Porque os valores estão invertidos. Nós não podemos colocar o foco nisso. O nosso foco tem que ser em coisas que edificam, coisas que valorizem aquilo que Deus valorizou pela sua palavra. O nosso foco, irmãos, olha, nós desistimos, às vezes, do emprego, quando nós perdemos o interesse no trabalho, na qualidade do serviço. É ou não é? Vai para um funcionário público hoje, a gente vai nas empresas públicas, hoje o atendimento é horrível, é péssimo. É ou não é? É péssimo. A pessoa está lá desanimada, atende mal, não está nem aí, porque ela está completamente desmotivada, ela perdeu o foco. Mas essa pessoa que está há anos nesse serviço, traz lá o tempo quando ela passou no concurso, quando ela viu o nome dela no concurso público, ela passou no jornal, no diário oficial, irmãos, qual foi a posição dela? Ela ficou super alegre. Não foi não? Ficou super alegre. Quando a pessoa passa no concurso, ela pula, ela grita, ela fala para todo mundo, ela vai trabalhar com a maior alegria. Aí quando ela vai perdendo o foco, aí se torna como os funcionários públicos de hoje, completamente desmotivados, fazendo um péssimo trabalho, pedindo a Deus chegar o dia da aposentadoria. E quando chegar a aposentadoria, vão continuar infelizes, porque não tem foco. Se o foco não é Jesus, meu irmão, a felicidade está longe. Amém, amados? Desistimos do concurso quando nos atrapalhamos, perdemos tempo com outras coisas. Quando eu falo desistir do concurso, não é se inscrever e fazer não, porque isso aí é fácil. Milhares, hoje teve um concurso aí, milhares se inscreveram e fizeram. Quando eu falo desistir do concurso, é você se inscrever para um concurso e não se preparar para ele, você já desistiu. Porque você só passa se você se preparar. Se você focar nisso, você vai ter resultado. E eu ensino para os meus filhos, ensino para a igreja aqui, estuda e continua estudando. Acabou o concurso, continua estudando, vai vir outro. Não passou, continua, vai vir outro. Vai chegar um nível que você vai escolher onde vai querer trabalhar. Qual concurso, qual o emprego vai assumir. Isso é não desistir. Amém? Perder a fé, irmãos, é perder a ajuda de Deus. Quando nós perdemos a fé, irmãos, nós perdemos a ajuda de Deus. E sem a ajuda de Deus, nós não conseguiremos levar adiante nenhum projeto ou sonho.
Porque com a ajuda de Deus ainda tem as lutas e provas. Agora imagina sem Deus. Imagina sem Deus. Deus não se agrada daqueles que perdem a fé, daqueles que desistem. Vou lhe provar isso na Bíblia. Deus, ele não atende ao pedido daquele que duvida. Qual é o que duvida? O inimigo número 1 da fé é a dúvida, porque fé é certeza. Então, se está com dúvida, não tem certeza. Então, quem duvida, olha o que diz Tiago 1, do versículo 6 ao 8, vou ler para você. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que é inconstante? É o que desiste, é o que começa e não termina, é o que vive desistindo. É inconstante, não tem constância, não permanece. E Tiago diz aqui, não espere esse homem que vai receber coisa alguma de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não ouve aqueles que desistem. Diga, eu decido. Diga, eu decido nunca desistir. Jesus juntou novamente ali aqueles discípulos. Jesus já estava esperando com fogo aceso, já tinha até um peixe laçado, Jesus serviu eles. Que Jesus perguntou a eles, aos desistidos, Jesus perguntou, filhos, tende aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. E eles estavam morrendo de fome, irmãos, porque passaram a noite trabalhando, dá fome, dá ou não dá? Dá fome. Eles não tinham nada para comer. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que nós não alimentamos, morre. Se nós não alimentamos os nossos sonhos, eles morrerão. Se nós não alimentamos a nossa família, ela morrerá. Se nós não alimentamos o nosso casamento, ele morrerá. Se nós não alimentamos a nossa alma e o nosso espírito, ele morrerá. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso espírito ressuscitou. O homem interior, o espírito do homem ressuscitou. E esse espírito só permanece vivo se ele for alimentado. Quantos estão entendendo isso? Então, se nós não alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso homem interior morre, nosso espírito morre. Quando o homem peca, se afasta de Deus, e Jesus disse que quando alguém se desvia dos caminhos do Senhor, faz coisas piores do que fazia antes, é porque o espírito morreu, o homem interior morreu, amém, amados? Então, aquilo que nós não alimentamos, morre. Você lidera uma célula aqui, se essa célula não for alimentada, ela morre. Você lidera uma geração aqui, se você não alimentar essa geração, ela morre. Eu, como pastor aqui, se eu não alimentar a igreja com um bom alimento, ela morre. Tudo que não é alimentado, morre, irmãos. Por isso Jesus já esperou eles com o que comer, com o que tinha que comer. Já tinha pão, já tinha peixe, já estava tudo pronto. Aí era como se a gente estivesse dando outra mensagem. Comigo é assim, vocês têm tudo. Quando desistir, não tinha nada. Trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Assim são muitos que desistem de Jesus.
dão murro em ponta de faca, correm para um lado, correm para o outro, e não prosperam. Por quê? Porque estão mortos novamente em Deus. Por quê? Porque desistiram de continuar e de servir a Jesus. Eu quero encerrar, quero que você se coloque em pé, dizendo que eu sempre gosto de falar quando eu falo sobre essa questão de desistência. Olha, irmãos, no dia em que eu casei, muitos casaram, eu creio. Eu casei dia 2 de outubro de 91. Nesse ano, muitos casaram. No mês que eu casei, muitos casaram. Na semana que eu casei, eu acho que muitos casaram. No dia que eu casei, muitos casaram. E hoje eu completei 30 anos, hoje, dia 12 de outubro, né? Nós completamos 30 anos de casado. Mas quantos divórcios, quantas desistências não houveram nesses 30 anos? Quantas desistências? No dia que eu aceitei Jesus, muita gente aceitou Jesus. E muita gente se converteu. Mas, irmãos, o número maior dos que se converteram, desde o dia que eu aceitei Jesus, no dia que eu aceitei Jesus, o número maior dos que desistiram, são maiores do que desistiram. Amém? Ou seja, o número maior de desistentes são maiores do que os que permaneceram. No dia em que eu fui batizado nas águas, muita gente foi batizada nas águas. Foi uma multidão batizada nas águas. E de lá para cá, muitos desses morreram na fé. No dia em que eu fui consagrado a pastor, nesse dia foram 100 pessoas consagradas a pastores. 100 pessoas consagradas. Lembro como se fosse hoje, na convenção. 100 pessoas. Desses 100, irmãos, tem menos de 15 que continuam sendo pastores. Então a tentação de desistir parece que é maior do que a motivação para continuar. Mas eu digo para vocês, vale a pena continuar com Jesus. Vale a pena. Os resultados são melhores. Vale a pena. Esses discípulos voltaram. Esses discípulos se integraram novamente aqui, foram reconectados ao propósito de Deus. E esses discípulos mudaram o mundo. Porque eles decidiram não desistir. Eles desistiram de desistir. E voltaram para Jesus. E foram instrumentos nas mãos de Deus.